O conteúdo do Antigo Testamento é confiável ou são histórias e pessoas figurativas? Bom, veja bem, o Antigo Testamento tem parábolas, tem fatos históricos, tem genealogias, tem cartas. Então, existem muitos gêneros literários no Antigo Testamento, apocalíptico, por exemplo, Daniel, Ezequiel, o gênero apocalíptico, que é figurativo. Então, no Antigo Testamento, tem coisas reais que aconteceram, tem coisas figurativas e tem parábolas. Por exemplo, São Gregório Magno dizia que a história de Jonas, 3 dias no seio da baleia, ele conta que é uma parábola. Como Jesus contou a parábola do filho pródigo. O filho pródigo existiu? Provavelmente não. É uma parábola que Jesus contou. Uma história que Jesus inventou. Mas o que é importante na Bíblia? Isso é que é importante entender. Qual é a verdade religiosa que está ali dentro? Entende? Então, a gente não pode sair negando tudo. Ah, Adão e Eva não existiram. Existiram. Quem foi Adão? O primeiro homem. Não houve um primeiro homem na história da humanidade? Esse homem foi Adão. Não houve uma primeira mulher? Houve, quem sabe? Eva. O que nós não sabemos, e a Bíblia não é ela que vai dizer para nós, é quando foi e onde foi. Isso é a ciência que vai dizer. Pode ser que um dia, nessa codificação genética que hoje existe, pode ser que alguém um dia, olha, a primeira mulher foi fulana, em tal lugar, o primeiro homem foi fulano, não sei. Agora, o que a igreja garante? As verdades religiosas. Você pega o livro do Gênesis. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, ambos pecaram, entrou o pecado na história da humanidade, Satanás estava ali tentando Adão e Eva. As verdades religiosas que são importantes. O pecado entrou no mundo, um irmão mata um irmão, Caim mata Abel. Com quem que Caim casou não interessa. A Bíblia não é história, não é um livro de história, nem de geografia, nem de etnologia, não. O escritor sagrado ele colocou aquilo ali que tinha na cabeça dele muito tempo depois dos acontecimentos para revelar algo religioso. Isso é que é importante. Agora, a igreja não tem dúvida que Abraão, Isaac, Jacó e os Elias, profetas, existiram, porque é a história do povo judeu. E o povo judeu é um povo extremamente rigoroso com a sua história, com suas tradições. Então, não há dúvida que esses personagens históricos existiram. Agora, veja bem, é o que eu disse, a Bíblia ela tem muitos gêneros literários que o autor sagrado, chamado de hagiógrafo, ele escreveu no contexto histórico, geográfico, literário que ele tinha. Então você vai pegar, por exemplo, um Isaías, que era culto, e você pega um Amós, que era boiadeiro, ou cuidador de ovelhas, simples. E ambos escreveram dentro do seu conceito literário. Agora, o que nos dois nós temos que buscar? A verdade religiosa. E aí, meus irmãos, é que entra o papel da igreja. A igreja, o magistério da igreja, recebeu de Cristo o caráter infalível de interpretar corretamente a Escritura. Dentro desse conjunto de gêneros literários. Então, um documento do Concílio Vaticano II, chamado Dei Verbum, lá no número 19, diz assim, que o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, sem erro, cabe exclusivamente ao magistério da igreja. Exclusivamente ao magistério da igreja. Quem é o magistério da igreja? O Papa e os bispos. Não são os teólogos que vão definir as verdades da Bíblia, é a igreja. Os teólogos estudam, os hermeneutas estudam, os biblistas estudam, os paleontólogos estudam. Traz para a igreja. E a igreja vai dizer, é isto, ou não é isso. Porque quem que tem o carisma da interpretação não é o teólogo, é o magistério. Uma comparaçãozinha rápida para você entender a Bíblia. Bem simples. Você vai numa farmácia comprar um remédio. Vamos supor, um líquido, por exemplo. O remédio vem dentro de um vidro. Né? Você fecha ali o vidro. O vidro vem dentro de uma caixa de papelão.
E o farmacêutico põe a caixa de papelão num saco plástico, você leva para casa. Chega na sua casa, você joga o plástico fora, você joga a caixa de papelão fora, você fica com o vidro e com o remédio. A única coisa que interessa ali é o remédio. Não interessa se é um vidro, se é de plástico, interessa o remédio. A Bíblia é assim. Ela vem num vidro, o vidro vem dentro de uma caixa, a caixa vem dentro de um saco plástico. O que a igreja faz? Ela entra lá dentro e enxerga o fio de ouro que está lá dentro, que é a verdade religiosa. Não é a Bíblia que vai explicar para nós coisas de ciência. Não. É a ciência que vai explicar. Por isso que a igreja trabalha com a ciência e a fé. Olha quanta ciência a igreja usa para entender a Bíblia. Usa paleontologia, arqueologia, histórias antigas, o latim, o grego, o hebraico, o aramaico e mais coisas. Teste de carbono 14, que é química, que é física, para entender o que? A revelação. Então, a ciência e fé são duas irmãs que caminham juntas e que se enriquecem mutuamente. Está aí.